Obrigada. Perfeito, então começamos aqui, pessoal, são 10 horas e 2 minutos. Eu já vou abrir aqui o conteúdo que a gente vai tentar cobrir nesse encontro de hoje, certo? Por quê? Deixa eu falar um pouquinho aqui do meu trabalho de forma bem resumida. Eu sou professor de idioma, sou tradutor. Eu trabalho muito, eu sou formado em tecnologias educacionais, certo? Então, eu não aprendi isso na faculdade. A faculdade foi só para validar o que eu já conhecia, que é o que muita gente faz, né? Então, a experiência desde muito jovem lecionando, então eu tinha essa preocupação com o material, certo? Como que é o material mais interessante para os alunos, para chamar atenção, né? Então, eu me dedico muito a essa área de criação de layouts, materiais didáticos, e o outro lado do meu trabalho, que não é o caso aqui, é da tradução, certo? Que é coisa bem parecida. Eu leciono ferramentas de tradução, sou tradutor, e é isso, tá? Vocês vão, quem não me conhece sabe como é que é, né? Tem espaço aberto, porta aberta, pode me chamar quando quiser, que a gente sempre está conversando. Criamos aquele grupo, é o ensino de idiomas, com esse objetivo de compartilhar os nossos conhecimentos, nossas experiências e aprender também, tá bom? Fiquem à Muito bom, vontade. viu, Eu Rony? já dei Ó, esse curso em 2023, né? Aliás, quem tiver interesse, me chama no particular que eu vou liberar o curso anterior gratuitamente para vocês. Ah, é legal. Ok, Tá? Eu vou liberar legal. gratuitamente para vocês. Só me chamem depois. Lá tem coisas você lá que eu já tinha não vou dado falar. esse curso? É? Como? Você já tinha dado esse curso em 2023? 2023 eu dei esse curso, só que agora eu vou mostrar coisas novas, porque de lá para cá muitas É, coisas As aconteceram, tá? coisas. sim. E tem coisas lá que provavelmente não vai ver aqui. Mas, Uhum. porque o tópico aqui hoje é mais criar um worksheet ali, certo? Mas o curso vai estar liberado para vocês, fiquem tranquilos, tá? Eu Ah, quero legal. ver se aquele grupo a gente consegue manter alunos interessados em fazer os cursos e tudo, porque tem muita coisa boa para eu compartilhar com vocês. Pois bem, então Legal. vamos ao trabalho. Olhem só aqui o que eu pretendo para hoje, tá? Durante essa uma hora, certo? Vejam só. Eu criei esse conteúdo aqui para vocês, curso de criação de material didático. Tá? E aí a gente vai começar por aqui. Vira e mexe, eu vou voltar aqui nessa página para ver o que, que a gente está, se a gente está cobrindo tudo, tá? Com a experiência, com o tempo, fazendo uma vez, duas vezes, várias vezes, a gente vai, como é que se tornando mais eficiente, fazendo as coisas de forma mais simples. Porque quando a gente está aprendendo, a gente pula para um lado, para o outro, pega uma ferramenta e termina ficando meio cansativo. A gente chega no resultado, mas parece que é mais árduo. Então, com a experiência, a gente vai cortando essas arestas, esses atalhos, certo? E a gente vai ficando mais objetivo. E é a proposta desse treinamento, tá? Então vamos lá. E vamos começar aqui pelo cabeçalho visual. Ok, eu já vou aqui abrir a página e mostrar para vocês. Eu quero dividir o material, tá? Eu vou mandar o material para vocês agora. E obviamente que alguns colegas não trabalham com inglês, mas eu vou criar um exemplo também com espanhol, certo? Aliás, eu gostaria de saber, Selene, você trabalha com qual idioma? O italiano e português como língua de acolhimento. Nós temos dois professores de italiano, tem a Selene, a professora Selene e a Ângela. E você, Vera? Só em inglês. Inglês, perfeito. Eu tenho um material já pronto aqui com um exemplo em inglês, porque assim, olhem só, não é o idioma que é a preocupação aqui. A preocupação é o layout, tá bom? Então eu vou Sim. até mudar aqui para vocês um negócio, mostrar para vocês como. Deixa eu já abrir aqui essa página para mostrar esse layout aqui que eu fiz, tá? E vamos começar por essa configuração aqui, desse cabeçalho visual aqui. Bom, o meu Word está em inglês, eu vou mudar ele para português, certo? Eu vou aqui em arquivo, português, opções, eu vou em idioma e vou mudar ele aqui para português, tá? Quem quiser saber, na gravação tô mostrando como, mas se ficar complicado, muito rápido, é só vocês me pedirem que eu mostre o videozinho para vocês. Agora eu tenho que desligar porque ele tem que reiniciar, né? Eu sempre uso o Word em inglês, eu me habituei a usar. E aí nos treinamentos eu coloco ele para português, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui por esse cabeçalho, pessoal. Olha só, esse cabeçalhozinho aqui.
a gente pode usar diferentes elementos ou simplificar o menos elementos possível. Aqui eu coloquei três objetos aqui, né? Aliás, quatro, né? Aliás, mais de tem um, dois, três, tem vários objetinhos aqui, tá? Mas o que que acontece? Eu vou remover tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do zero aqui em uma página diferente. Tá? Vou abrir outra página. Pronto. Vocês estão vendo a minha página do Word ali? Sim. Onde não tem mais nada, tem só o texto. É. Isso, eu vou remover toda a formatação desse texto. Olha uma dica que eu vou dar para vocês. Vamos supor que isso aqui não tem nada a ver, só uma curiosidade. Se vocês pegarem um texto da internet ou lá no ChatGPT, aí vocês copiam aqui, correto? Correto. Quando vocês copiam esse texto, vocês podem vir aqui em colar e procurar opções de colagem. Ó. Aqui manter formatação, quer dizer, ele vai ficar igual à sua origem, de onde eu peguei. Aqui eu vou mesclar a formatação, certo? Que faz uma mesclagem do que estava com a fonte que estava definida aqui no Word. Certo? Vamos ver outras opções. E aqui tem o colar especial. Aí eu clico em colar especial, certo? E aí eu venho para texto não formatado. Ó, aí fica um texto aqui não formatado, não tem formatação alguma. A formatação que tem é a que tem no próprio Word que eu criei. Certo? Outra forma é aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, página inicial. Eu estou usando o Word 2019, mas ele é idêntico, muito pouca coisa diferente do Word 2016. Então não tem nenhum problema com relação a isso. Mas se houver, me falem, tá? Porque alguém pode estar usando o Mac, aí eu não uso o Mac, mas a gente descobre. Tudo bem? Por isso que eu gosto dos meus treinamentos, eu dou treinamento e dou suporte pós-aula, justamente por causa dessas coisinhas que podem ficar no meio do caminho, pra gente resolver depois. Aí eu venho aqui para a página inicial e limpo essa formatação. Ó, limpei a formatação. Não tem nenhuma formatação. Ok. Aí agora nós vamos criar aqui, olha só, como eu falei, né? No começo do nosso encontro aqui. Você pode começar uma aula com um texto assim. Pode, não tem problema não. Mas aí se você tiver você tem a sua criatividade, quer criar um material personalizado com a sua cara, aí você vai explorar esses recursos, né, para você fazer isso. Porque o Word é uma ferramenta muito poderosa e as pessoas em geral não usam o que ela tem principalmente para nossa área, viu? Pois bem, então eu tenho aqui, pessoal, olhem só, vamos tratar para começar mesmo já. Eu peguei o texto, coloquei aqui, tá? Vocês podem fazer isso aqui no ChatGPT. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha página do ChatGPT aqui? Sim. Perfeito. Eu vou até fazer um texto aqui agora. Tem muita coisa que eu estou fazendo agora. Sabe? Eu faço isso diariamente. Dei uma revisada no conteúdo, certamente. Mas tem coisas que eu vou fazer junto com vocês aqui. Então vamos fazer aqui. Eu vou criar um texto aqui, olha. Ó, crie um texto sobre alimentação saudável em italiano para os meus alunos B2, tá bom? Ótimo. Dê um título, tá? É bom você colocar, dê um título para esse texto. Aí dá um enter aqui, não tem problema não, olha, dá um enter. Só confirma aqui. Na verdade, eu deveria ter dito, eu não sei se eu falei ali quantos parágrafos, eu não falei, né? Não, você não falou quantos parágrafos nem o Isso é tamanho. importante, viu? Se você quiser definir a quantidade de parágrafos, você já fala ali no começo. Mas não tem problema não, deixa assim, pronto. O que acontece? Eu uso o ChatGPT pago, mas boa parte disso aqui ele também tem no ChatGPT grátis. Vocês podem ver isso depois. Inclusive até no Gemini ele funciona assim, da Isso, mesma exatamente. Você pode usar o Gemini lá do Google, forma. né? Do Google. Da Do Google, Google. não sei. É. E o Perfeito. do Microsoft também funciona assim, tá Isso, facinho. que é o Copilot, né? Copilot. É. Isso. Perfeito, ótimo. Então vocês podem usar qualquer recurso, bem lembrado. Podem usar qualquer inteligência artificial para criar os textos de vocês. E vejam, para ressaltar aqui. Não tenham medo disso, não. Eu falo isso, é uma experiência que eu tenho, uso isso desde quando isso foi lançado. Não tenham medo, porque às vezes você fica, vai ficar feio, vai ficar com erros. A gente vai ler o texto, vocês vão ler o texto, o professor tem que fazer isso, ver se não tem nenhuma coisa maluca dentro do texto, você vai fazer, mas ele vai produzir um texto para você.
Muito melhor. E outro, você pode ter esse texto como texto original, viu? Porque você pode criar aqui o seu prompt, que é a orientação aqui, acima, com as suas próprias ideias. Por exemplo, insira expressões idiomáticas, insira o Não, vocabulário se você quer tal, tempos verbais, tipos verbais. Então, quer dizer, um texto conectores. isso, é um texto original. E você sabe, a gente copia muita coisa do Google que já alguém já criou. A inteligência, nós estamos no momento em que a inteligência artificial ela é favorável. Então você pode criar isso, pode colocar no finalzinho entre parênteses, sabe? Written by ou escrito por, tá? Não tem problema não. Isso aqui vocês podem aproveitar mesmo. Aí o que que acontece, né? Ele gerou o texto. Se vocês olharem aqui, tem duas folhinhas, vocês estão vendo de copiar. Uhum. Lá nos outros também tem. Aí eu clico, venho aqui no Word, tá? Eu vou selecionar tudo só para remover aqui. Aí eu posso soltar aqui já, olha, Ctrl V, não tem problema, como eu fiz. Ou eu posso vir aqui em colar especial, certo? Que é o que eu vou fazer aqui. E vejam só, vou fazer de novo, tá? Eu venho aqui em colar especial, texto não formatado. Eu uso no Word o Ctrl, ó, certo? Eu uso assim, olha, Ctrl Shift V. Ele já vai direto. Certo? Então, Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Ele vai mostrar essa tela e você decide, ó, texto não formatado. Ah, pode ser que alguém tenha um problema com esse atalho, porque muda aí, certo? Então, para não ter problema, vem aqui no colar especial, texto não formatado. Tá bom? E o texto ficou na sua natureza, quer dizer, bruto, né? Um texto que não tem formatação alguma. Tanto é que nem o idioma ele foi definiu, ó. Ele está aí desse jeito aí. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos deixar esse texto aqui quietinho, tá? E vamos agora ver aqui o nosso cabeçalho, tá? No cabeçalho, pessoal, aqui visual, é uma questão de criatividade. Eu vou mostrar como se faz, mas certamente, vocês vão fazer cabeçalhos muito mais bonitos do que eu faço, certo? Certamente vão ter, porque eu acredito que vocês têm essa capacidade de buscar imagens, sabe? Uma coisa mais a cara de vocês. Então Se inserir desmereça. aqui, vamos inserir aqui uma forma, que em inglês em inglês não, aqui no Word chama forma, também nas outras ferramentas, que são essas formas aqui, certo? Olhem só, tem aqui forma, e você pode usar várias dessas formas para várias coisas. Aqui no cabeçalho eu vou usar esse primeiro aqui. Eu clico aqui e aí você pode já usando o esquerdo do cursor do mouse e arrastando, olha só. Vocês viram que tem uma linha verde, uma linha guia verde definindo onde é o limite ali do cabeçalho. Isso não quer dizer que vocês precisam obedecer isso não. Se vocês quiserem arrastar mais, tudo bem. Só que o texto já vai ter que, você tem que fazer uma configuração ali para o texto, certo? Ele se afastar. Por quê? Por que isso, Rony? Porque eu estou usando layout, margens, normal. Tá? Isso é uma coisa que você pode definir no começo também. Ó, layout, margem, normal. Se você quiser algo mais assim, ó, não tem problema, você pode fazer. Tá? Eu uso esse aqui normal mesmo. Tá? Raramente eu uso um desses. Então deixo aqui mesmo, que é o mais usado mesmo, que é um tamanho já bem agradável. Então vamos explorar um pouco dessas formas. Tá? Como que eu posso usar essas formas aqui? Ok? Aí, olhem só, eu já coloquei uma forma ali para inserir algum tipo de cor. Certo? E aí vamos ver o que eu posso fazer com essa forma. Olhem só, eu vou dar um duplo clique na forma, e aí ela vai me aparecer com esse grupo aqui, estilos de forma. E aí, pessoal, o que é interessante aqui, para quem está acompanhando vocês e quem vai acompanhar a aula gravada, é o seguinte: é uma questão de, no começo, ter paciência. Tá? Porque quem não usa isso diariamente, acha um pouco, cara, isso é cansativo, sabe? Isso demora, certamente, mas você vai pegando o ritmo. Você vai observando o foco para onde vocês querem olhar e o que vocês precisam. Então, eu coloquei uma forma, dei um duplo clique e eu tenho aqui, veja bem, os estilos de forma. Se eu quiser já usar uma forma preexistente, olha, eu posso colocar, não tem problema não. Tá? Posso ir lá. Quando você quiser ativar esse campo de formas, basta clicar na borda aqui da forma. Deixa eu buscar outras aqui. Por exemplo, essa. Pode ser essa.
Vou colocar essa, tá? Perfeito. Eu usei uma forma existente, tá? E agora eu vou colocar ali. Eu vou dar mais. Eu vou falar mais dessas formas aqui. Eu vou voltar. Que é o seguinte. E se você quiser colocar uma imagem aqui dentro dessa forma, certo? Ou ao invés de colocar a forma, colocar a imagem mesmo. Vejam o que vocês podem fazer. Daqui a pouco eu volto para as formas e a gente configura essa forma de outra forma, usando outros recursos. Agora, o que é que acontece? Eu quero usar uma imagem já existente. Eu quero pegar uma imagem, por exemplo, aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse link. É o Pixabay grátis, tá? Tem pago e tem grátis, mas aqui você vai ter coisa suficiente para o dia a dia de vocês. Deixa eu compartilhar aqui no chat esse link. Ó, o Pixabay, tá? Aí eu vou usar o Pixabay aqui para pegar uma imagem aqui que seja útil para nós, tá bom? Eu vou digitar aqui o seguinte, olha, vamos colocar aqui foods. Aqui lá, o texto lá, eu coloquei italiano, eu vou colocar foods aqui em inglês, mas não tem problema, é só para pegar a imagem. Foods, e aí aqui vocês vão escolher, por exemplo, logo aqui acima, pessoal, deixa eu colocar aqui, clicar para confirmar. Tá? Aí tem aqui várias imagens, tá? Só que eu quero uma na forma, certo? Paisagem, né? Que é para ela se adequar melhor ao que eu preciso lá dentro. Eu venho aqui na Orientation, horizontal, tá bom? E aí eu pego a imagem aqui que eu achar que vai ser legal aqui para mim. Tá? Vamos pegar aqui essa aqui. Eu vou pegar essa aqui. Deixa eu olhar se é das imagens que essa aqui estoque, eu não pego muito dessa aqui não, tá? Porque ela tem ali aquele logo. Então vocês podem procurar algumas aqui, por exemplo, do Canva, tem várias aqui. Isso aqui é do Canva, você inclusive pode editar. Eu vou clicar aqui nessa, tá? Não tem problema. Aí eu vou fazer o download. Olhem só. Vocês depois explorem bem esse site aí, tá? Aí aqui eu fiz o download, tá aqui, ó. Tá bom? Eu pego a minha imagem, certo? Eu vou lá para a minha pastinha do meu material e solto ela aqui. Que, aliás, eu já tenho outras ali. Baixei a imagem, recortei e coloquei aqui. Vamos voltar lá para o Word? Eu volto aqui no Word e vamos lá agora colocar aquela imagem aqui como o cabeçalho, né? Um cabeçalho ali da lição visual. Ok? Vamos para inserir, tá? Vocês vêm aqui para essa aba acima, inserir imagem, e aí vocês têm duas opções de inserir imagens aqui no Word. Vocês podem diretamente já inserir uma imagem do Word. Eu não vi muitas opções aqui, eu vou até mostrar para vocês, olha. Imagens online. Tá? Então vamos, de repente, dependendo do assunto, né? Colocar foods. Tá? Olha só, para esse tema tem bastante coisa. Tá? Vamos colocar essa aqui, então. Vocês podem colocar já diretamente. É inserir. Quando ele é inserido, às vezes vem com uma legenda aqui embaixo. Essa não veio com legenda, viu? Tá? Então, olhem só. Aí o que é que acontece, pessoal? Agora aqui vamos usar essa do que eu baixei não, que eu usei do próprio Word. E aí eu vou... O que é que a gente vai fazer? Uma vez ela aqui, vocês vejam se a imagem de vocês, ela está assim, olha, livre para vocês movimentarem ela para onde vocês quiserem. Se não estiver, deem um duplo clique e venham aqui em quebra de texto automático. E aí vocês podem usar aqui, olha, o através, ok? Esse através aqui, quadrado, tá? Vou usar do jeito que estava aqui. Aí o que que acontece? Eu vou arrastar aqui até, não tem problema não, arrastem aqui. Olha, aí você vai ficar estranho, Rony, vai ficar esse espaço todo ali embaixo, não relaxem. Tá? Aí vocês ajustem aqui, porque depois vai ter que ajustar de novo. E agora deem um duplo clique para selecionar, ou mesmo um clique, só um clique funciona. E aí vocês venham para cortar. Vocês estão vendo aqui à direita, ó, formato de imagem, cortar. Cliquem aí e dois marcadores, alguns marcadores nas laterais vão aparecer. Vocês estão conseguindo ver?
Sim, Sim. marcadores. Aí eu venho aqui, posiciono o meu cursor do mouse e arrasto. Isso não vai distorcer a imagem. Você vai cortar a imagem, certamente. Aí você escolhe um certo espaço, agora posiciona aqui a imagem que está no fundo, como você gostaria, e confirma com Enter, tá? E aí você cortou a imagem, e aí você posiciona aqui em cima. E aí se você achar que está grande, mesma coisa. Seleciona, clica em marcar, aí você sobe mais um pouquinho, posiciona aqui e confirma com Enter, certo? Aí eu tenho já aqui um início aqui de um cabeçalho, né? Agora, deixa eu dar uma paradinha para saber se vocês conseguiram entender esse primeiro passo aí na inserção de uma imagem ali no cabeçalho. Se quiserem falar ou escrever aqui, só para confirmar, porque se for o caso eu posso voltar e fazer de novo. Aliás, eu quero fazer de novo com outra imagem, né? Eu vou fazer de novo com outra imagem, que aí quem não entendeu vai entender agora. Tá bom? Não, eu entendi. Perfeito, olhem só. Que aí a gente já vai para o segundo passo, né? Eu vou aqui de novo e vou remover essa imagem, só marco ela aqui e dou uso a tecla excluir, deletar, né? Perfeito. Agora, eu vou fazer algo parecido, né? Eu já tenho uma imagem, de repente uma imagem que você já personalizou, uma coisa que você já guarda de um livro que você está criando, tá lá na pastinha que você guardou no seu computador. Aí você vem novamente, inserir, imagem. Dessa vez, olha, há pouco eu usei imagens online. Agora eu vou usar imagem desse dispositivo. Eu clico e vou lá para a imagem, né, do curso, né, que a gente está fazendo. Cadê material didático? Eu vou aqui em imagem e tem várias aqui. Várias imagens, né? Eu vou usar essa aqui, tá bom? Clico e ela aparece aqui, tá? Mesma coisa. Porque assim, se vocês arrastarem assim, ela vai distorcer, tá? Ela fica distorcida. Então, o que é que eu aconselho? Posicionem aqui a imagem e aí vocês arrastem no cantinho. Não tem problema não, podem arrastar. Essa tá muito grande, na minha opinião. Aí vão lá no crop, no cortar. Quando ele mostrar que foi selecionado, tem esses marcadores laterais. Aí você arrasta aqui e a imagem está atrás. Vocês estão vendo? A imagem está atrás. E confirme com Enter. Pronto. Aí faça mais um pequeno ajuste. E pronto. Então a imagem principal de fundo já está pronta. Certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar outros recursos para inserir algumas palavras, algumas frases aqui, né, se for necessário. Eu vou usar esse recurso aqui de inserir, tá? E aqui no Word, se vocês olharem, tem aqui artes, né? Eu vou mostrar direitinho, ó. Inserir, aí vem para cá, o texto, artes. Eu vou usar esse aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui, foods. O healthy foods. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui para o italiano, tá? Ok. Peguei aqui, jogo aqui dentro e solto. Olhem só. Tá vendo aqui? Aqui, pessoal, nessa forma de texto, você pode. Aí você dá um. Veja só, vou dar um duplo clique. E nem precisa dar um duplo clique. Eu uso um duplo clique porque isso aqui era nas versões antigas a gente precisava esse duplo clique. Agora não precisa, basta uma vez. Ó. E se não aparecer, dê o duplo clique. Que foi o caso agora que apareceu. Então, eu dou duplo clique para ativar os recursos relacionados a esse objeto. Aí eu tenho aqui, ó, preenchimento, né? O preenchimento do texto. Eu vou colocar verde? Pode ser. Certo? Se você não quiser um verde, você pode colocar outra cor, o azul ou vermelho, tá? Aqui você tem um espaçamento, ó, justo. Você pode, muito justo, certo? Afastado. Você escolhe a opção normal. Pronto, feito isso eu não vou ficar mostrando várias vezes porque vocês vão praticando, né? Vocês viram aqui que olha o que aconteceu aqui. Isso aqui também é interessante observar para vocês não ficarem estressadas, né? Eu arrastei o texto para colocar aqui no meio do cabeçalho e cadê? Sumiu? Como assim? Clique com o direito do mouse em cima do cabeçalho, da imagem do cabeçalho e vem para cá, ó. Tá? Aí escolham essa opção aqui.
enviar para trás do texto. Tá? Aí agora vocês têm aqui, certo, esse cabeçalho, que vocês podem também mudar o tamanho, né? Se vocês derem um clique aqui, editar texto, tá? Vocês podem editar o texto, pode mudar o tamanho aqui, colocar no 24, certo? Então vocês têm aqui esse esqueminha aí de colocar, tá? Aí se o vermelho não estiver combinando muito bem, vamos lá, mudem novamente, coloca um branco se quiser, ok? Eu coloco esse branco aqui. E aí tem o contorno, né? O contorno das palavras, das letras. É aqui logo abaixo, contorno. Eu vou colocar um contorno vermelho, pode ser um azul, esse aqui, do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem acrescentar mais informações, certo? Por exemplo, no cantinho aqui, uma frase, qualquer coisa, eu sugiro usar a caixa de texto. Vamos para inserir, caixa de texto. E agora a gente se dedica um pouquinho à caixa de texto aqui. Eu vou desenhar a caixa de texto. Vou desenhar a caixa de texto horizontal. Quando eu clico, vai ficar essa cruz aqui, esse indicador aqui, e vocês arrastem com o cursor do mouse. Eu uso o esquerdo do cursor do mouse. Olhem só. Tá? Vocês podem colocar aqui uma frase também. Por exemplo, eu vou colocar essa aqui dentro. Tá? E aí ele ficou com esse fundo estranho, mesma coisa, vocês dão um duplo clique. Esse aqui é um pouco diferente, né? Vamos lá. Eu posso formatar aqui o texto normalmente, como se faz no dia a dia, centralizar. Eu vou mudar o idioma aqui para italiano. Eu venho aqui em revisão, idioma, idioma, idioma de revisão. Aí eu procuro o italiano aqui, confirmo, pronto. A cor, eu vou mudando. Vou botar aqui um comic, tá? Olhem só. Agora eu vou remover esse fundo branco, tá bom? Eu vou dar uma parada, porque pode ser que eu esteja correndo muito aqui, para vocês acompanharem bem. Tudo certo até agora? Tudo certo. Por mim tá perfeito. Tá, ok. Então Por mim vamos lá. também. Tá ótimo. Então vamos aqui para essa caixa de texto. Lembrando que vocês podem usar esses recursos para outros tipos de trabalho, que não somente no ensino de idiomas, né? Vocês podem estar fazendo um trabalho aí, outro qualquer. Certo? Então eu vou mudar agora a configuração dessa caixa de texto. Certo? Deixa eu olhar se ela vai funcionar. Isso, olha só. Quando ela funciona, mais ou menos como um objeto, né? Aí eu venho aqui em preenchimento, certo? Sem preenchimento, ó, sem preenchimento. Pronto, aquele branco sumiu. Aí eu seleciono todo o texto aqui e posso colocar esse branco, tá? Olhem só. E aí você diz assim, não, tá quase legal, porque ainda tem esse contorno aqui que tá me incomodando, esse contorno em preto aqui. Tudo bem, dá um duplo clique aqui, ou não, veja se aparece aqui, contorno da forma, e você remove o sem contorno, olha só. Tá? E tudo isso é interessante porque vocês podem voltar quantas vezes quiserem. Eu aconselho vocês criarem um layout, salvem uma pasta, por isso que chama layout, salvem na pasta, e todas as vezes que forem criar um novo material, vocês usem aquele como um template, façam uma cópia, tá? Uma E aí referência, vocês né? vão mudando, né, isso, vocês vão mudando as cores, vão mudando os desenhos, e aliás eu vou dar uma dica interessante aqui para vocês de uma coisa, olha, tá? Nós já preparamos aqui a caixa de texto, certo? O título, e agora você parou e pensou assim, mas eu queria mudar essa imagem, como é que eu faço? Clique com o direito do mouse e venho para cá, ó, alterar a imagem. Você pode alterar essa imagem da internet, ó, de fontes online. Eu vou fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vai sair aqui nesse texto que a gente criou, tá? Perfeito. Eu vou colocar essa, tá? Essa imagem aqui. Aí eu inseri e olha o que é que acontece. Ela substituiu. Eu vou remover esse cabeçalhozinho aqui. Vocês procurem ele com o cursor do mouse, cliquem e removam, tá? Cliquem com o direito do mouse para trás, tá? Esse aqui, vamos botar ele para frente aqui, para frente, tá? Olha só. Aí sempre precisa desses pequenos ajustes. Isso que eu mostrei para vocês há pouco de para frente, para frente, para trás, vocês cliquem no objeto que vocês querem mudar, olha, esse maior aqui. Aí vem para cá, gente, ó. Enviar para trás,
tá? Olha, tem mais opções aqui, enviar para trás do texto, certo? Ele está lá atrás do texto. Aí venho para o outro, se ele não aparecer, podem arrastar um pouco, de repente ele está lá atrás. Aí você clica nele e vem para cá, olha. Ordem e para frente, certo? Ou para frente do texto, na verdade. Tudo bem? Então, isso aqui, olhem só. Esse passo a passo já vai permitir vocês fazerem o que vocês quiserem com esse cabeçalho, tá? Vamos voltar aqui e vou trocar essa imagem de novo. Clico, alterar a imagem, este dispositivo. Vou lá no dispositivo mesmo. Aí eu vou usar esse aqui, tá? Clico e ele vai fazer aqui a alteração. Interessante que a alteração já é feita de acordo com o tamanho, as margens definidas. Porque quando você insere uma imagem, ela insere o tamanho dela ali, ela cai ali dentro, aí você tem que ajustar. Quando você faz essa configuração anteriormente, a imagem vai ser inserida ali, conforme o que você já havia definido antes, as margens daquele cabeçalho. Vocês entenderam? Uhum. Então, é uma questão agora de vocês explorarem, tá? Quanto ao cabeçalho, pessoal, é isso, tá? Se vocês quiserem, certamente, como o meu intuito, né, que não é de agora, já é de muito, faz tempo, né? É de dividir ideias e tal. O que tiver que eu me lembrar de coisa interessante aqui, eu vou lá, coloco no grupo, tá? E vocês, olha, coisa interessante aqui que vocês podem fazer, tá bom? Agora, aqui a gente já vai para a segunda parte, tá? É só uma coisinha, se vocês quiserem colocar um contorno nessa imagem, não tem problema não, podem colocar. Mesma coisa, eu vou dar um duplo clique, certo? Bordas da imagem. Ó. Inclusive, vocês podem aumentar o tamanho dessa borda, espessura, olhem só. Fazer uma coisa bem exagerada para vocês verem que é possível, tá? Uhum. Aí, ó, vocês, se ela não estiver aparecendo ali, aí vocês têm que ir arrastando aqui, tá? Tem um jeito de vocês, ó, vou colocar ela fora aqui do limite. Aí vocês, e agora, o que é que eu faço? Vocês podem clicar no cantinho e ajustando, tá? Olha, ajustando, podem fazer isso. Ou simplesmente deem um duplo clique e aqui vocês estão vendo tamanho, formato de imagem. Sempre lembrando que para ativar isso, vocês precisam clicar no objeto, clicou no objeto, que ele ativa ali os recursos relacionados àquele objeto que vocês selecionaram. Aí vocês podem resolver isso aqui, olha, clicando, ó, sem problema. Se tiverem um tamanho já definido, um tamanho já padrão, vocês só copiem aqui o número, parte de cima e parte de baixo. Quer dizer, a parte do comprimento e a altura. Tudo bem? Eu vou remover esse contorno, certo? Sem contorno, e vou deixar assim, tá? Aí eu volto e arrasto novamente aqui. Tudo bem? Era só mais uma dica sobre isso. Agora, certo? Eu vou voltar aqui no nosso conteúdo para ver o que é. Fiquem à vontade, se vocês quiserem tirar mais uma dúvida, porque a parte do cabeçalho é essa daí, basicamente, tá? E nós já fizemos o corte, certo? E agora nós vamos fazer uma inserção de quebra de seção. Vou explicar isso para vocês, tá? Mas tudo ok até agora? Posso continuar aqui? Pode. Sim. Ótimo. Então agora nós vamos partir para outro tema, que é a configuração ou a formatação do texto, que a gente vai trabalhar aqui com esse tema, né? Perfeito. Então vamos lá. Olhem só o que é que acontece aqui. Esse texto, só para relembrar o que eu falei no começo da aula, esse texto ele tem um limite aqui, tá? Ele está aqui, ele começa aqui. Se vocês, por exemplo, arrastarem, deixa eu olhar se tem mais espaço, tá? Então ele começa aqui. Quando eu clico aqui, olhem só, ele seleciona inclusive a imagem. Isso pode ser um problema daqui a pouco para a gente resolver. Mas o fato é que o texto mesmo vai começar aqui, tá bom? Lembrando que eu usei layout, margens, normal. Tem aqui, ó, 2,5 centímetros, 3 centímetros, tá? Superior e esquerda. Tá bom, mas tudo certo aí. Isso é uma coisa que vocês não precisam alterar, a menos que vocês queiram fazer um outro tipo de material, de repente na orientação paisagem, com página dividida. Se alguém quiser fazer isso, me manda lá no nosso grupo, eu faço para vocês separadamente, tá bom? O que acontece? Vamos selecionar aqui, vamos agora configurar esse título. Só que eu estou com um problema aqui. Todas as vezes que eu vou selecionar esse texto, tudo é selecionado também, tá?
E aí, ó, olha só o problema. Quando eu puxei, quer dizer, eu empurrei o texto para baixo, veio tudo. E agora, o que é que eu faço? Certo? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Venham para cá para inserir, certo? Ou melhor, vocês venham para layout. Desculpa aqui, ó. Estava inserir, venham para a aba layout. Quebra contínuo. Inserir uma quebra de sessão e iniciar a nova sessão na mesma página. Tá? Agora eu posso voltar o texto aqui. Tá? Só fazendo um ajuste. Poderia ter feito isso no começo. Certo? E agora eu não tenho mais essa interferência. Eu vou explicar por quê. Eu vou mostrar aqui em exibir. Não, vou aqui na página inicial e vem para cá, olha. Mostrar tudo, quer dizer, os caracteres ocultos. Eu tenho aqui, pessoal, uma quebra de seção. Isso aqui é só para mostrar esses elementos gráficos que ficam ocultos ali. Eles servem para a configuração do arquivo. Aí vocês me perguntam, tá, tudo bem, mas o que é isso aí? Quebra de seção. Quer dizer, nós tivemos uma seção anterior, onde nós trabalhamos uma imagem, um cabeçalho, e nós temos a seção posterior. Ou seja, são duas salas, dois compartimentos, um separado do outro. De modo que você pode configurar um e o outro sem um interferir no outro, entende? Então eu posso muito bem trabalhar o meu texto aqui abaixo, sossegado, e o de cima não vai ser afetado. Tá bom? É para isso que serve essa quebra de seção. É como se, porque sem essa quebra de seção, eu ia mexer aqui, ia ficar mexendo tudo, certo? Ia ser um pouco mais chato. Então, feito isso, vamos configurar o nosso texto. Eu seleciono todo o texto, eu venho para revisão, idioma, idioma de novo, idioma de revisão. Aí eu coloco aqui italiano. Pronto, começamos, né? Eu vou remover aqui, pessoal, a exibição desses caracteres, tá? Página inicial, eu desligo aqui. Aqui, pessoal, tem aqui uns espaços, tá? Que ficam entre uns parágrafos vazios. Esses parágrafos são chatos. Vocês podem fazer isso, olha, removendo mesmo manualmente. E existe uma forma de vocês removerem todos de uma vez, usando um sistema coringa do Word, mas eu mostro isso numa aulinha complementar. É só um videozinho complementar. Mas vocês podem fazer isso manualmente mesmo. Eu seleciono tudo agora, vamos para configuração, agora para formatação textual, tá? Agora é formatação de texto, tá? Quem quiser voltar aqui nesse tema, não tem problema, a gente pode, ou eu posso rever, não aqui na aula que senão vai ficar longa, vocês vão perder tempo, mas eu posso rever um vídeo à parte, tá bom? Então o que é que acontece? Vamos ver o texto. Aí você para e pensa, e agora, como é que eu vou formatar esse texto? Agora, o tema da formatação do texto. Eu quero esse texto mesmo, um texto que vai de uma margem a outra. Eu quero esse texto dividido lado a lado. Como é que eu quero esse texto? Enfim, vocês decidem, mas eu vou mostrar como vocês podem fazer isso de forma diferenciada. Se vocês quiserem dividir esse texto ao meio, duas colunas, eu vou mostrar um primeiro exemplo. Selecione, deixe o título, tá? Deixe um título livre. Vou aumentar aqui o título. Tá? Vou colocar ele centralizado e agora eu vou selecionar só o texto. Seleciono o texto, eu venho para layout, certo? Colunas, eu posso dividir em duas colunas, tá? Ele ficou estranho porque tem muito mais espaço abaixo. Então ele só vai vir para cá quando eu inserir mais elementos embaixo, aí ele vai subir. Então, deixa isso quieto. O que eu faço então? Para eu não precisar ter essa preocupação. Aí a gente vai para outro tema, tá? Que é o tema do uso das caixas de texto. Vocês podem optar por caixas de textos ou a própria tabela. A tabela também é uma forma bem interessante. Tá? Mas eu vou mostrar como se faz isso nas caixas de texto, porque eu acho elas um pouquinho mais complexas que as tabelas, porém elas são sensacionais. Olhem só. Agora, no tema das caixas de textos, vamos terminar logo a configuração a formatação do texto, que aí a gente vai para a caixa de texto. Eu selecionei, tá? Decidi, quando eu seleciono tudo, daqui a pouco a gente fala da caixa de texto. Seleciono e aí eu escolho o tipo de forma de fonte que eu quero. Essa, pode ser essa, tá? Essa aqui. Isso vocês vão decidir, tá bom? Eu vou colocar essa aqui, que eu acho ela muito legal para essa área nossa. Gosto muito de usar essa fonte aqui, tá bom? E aí você diz, tá, não tá legal, tá bom.
Mas você quer alinhar, você quer centralizar isso aqui? Tudo bem. Vocês vão para a página inicial e aí escolham aqui justificar. Aliás, só centralizar seria isso, é justificar, tá? Então ele ficou assim, bem alinhadinho, tá? Então é isso. Aí, vamos agora para o pincel de formatação. O que é o pincel de formatação? Tá? É onde você aplica um formato. Eu vou criar um formato aqui para vocês verem. Eu vou dar um duplo clique aqui, negrito, vou colocar aqui outra cor, vou colocar essa cor aqui azul, para ficar bem destacada, certo? E ainda vou colocar um itálico, tá bom? Eu não sei, aqui para vocês que trabalham com italiano, vocês vão ver qual é o vocabulário que vocês querem destacar. Não sei se vocês viram num vídeo que eu coloquei no canal, onde eu mostro as expressões idiomáticas, elas estão destacadas, tá? Para facilitar a visualização do aluno. Façam a mesma com qualquer idioma. Aí como é que eu faço isso? Porque se você tiver um texto grande, você vai ficar fazendo isso aqui, olha, presta atenção. Primeiro você vai lembrar aqui, olha, azul, talvez você não sabe nem qual é a cor mais, porque tem vários tons de azul. Tem, por exemplo, um negrito e tem aqui um negrito e um itálico, né? Se você for fazer isso 1 a 1, isso vai ser cansativo. É muito trabalho que o professor tem, então vamos deixar o Word trabalhar. Só formatem uma vez. Feito isso, dei um duplo clique, vai aparecer essa janelinha de diálogo aqui, essa caixinha de diálogo, ou aqui mesmo no cantinho à esquerda, onde eu estou mostrando. E aí dei um duplo clique para ativar esse pincelzinho. Ó, duplo clique. Agora eu escolho a palavra que eu quero inserir esse formato, por exemplo. Ó, 1, 2, basta clicar. 3, 4, 5, 6. Viram aí? Aí para sair, usem a tecla ESC, que fica no cantinho à esquerda do teclado, né? Pronto. Tá? Saiu. Aí o que vocês fizeram? Vocês aplicaram todo esse formato nas outras palavras de forma dinâmica, assim, de uma forma bem rápida, né? E aqui acima, deixa eu dar uma paradinha aqui para ver se eu gosto de parar assim para não, de repente vocês podem, eu posso estar falando muito rápido porque a gente quer aproveitar bem o tempo, né? Tudo certo? Pode continuar? Querem ressaltar alguma coisa? Pode. Tá ótimo, Rony. Não, tá Tudo tudo bem. Ótimo, tá bom. Voltando aqui, depois eu vou olhar lá no conteúdo para não deixar nada passar. Perfeito. Aí o que é que acontece? Aí você diz, mas eu queria esse texto, tá legal, mas eu queria esse texto assim, um pouco para a direita, assim, um pouco para deixar um espaço à direita para dividir. Ou eu divido ele em duas partes, ou arrasto ele apenas para a esquerda. Como é que eu faço isso? Aí você pode usar as caixas de texto, que eu acho muito mais interessantes. Vamos lá, por isso que se chamam caixas de texto. Vamos para as caixas de texto. Inserir, olha aqui na aba inserir, aí procurem à direita texto, e tem caixas de textos já existentes, mas eu sempre crio uma. Depois eu vou mostrar num vídeo como salvar uma caixa de texto, com aquela configuração. Desenhar a caixa de texto horizontal, perfeito. Como eu não abri o espaço aqui, eu vou ter que agora arrastar um pouco aqui esse texto, só para me dar um espaço, e eu tenho a minha caixinha de texto. Essa caixinha de texto, se vocês observarem, tá? Vocês podem arrastar para onde quiser. Vocês estão vendo aqui essa linha guia verde, que ela vai aparecendo, mostrando os limites? Se ela não estiver aparecendo, certo? Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão habilitá-la. Olha só, venham aqui e usem aqui. Usar guias de alinhamento. De novo, para vocês verem, ó. Venham em caixa de texto, tá? Alinhar, usar guias de alinhamento, tá bom? E aí vocês vão poder ver isso aqui, ó, esses espaços. Ok, deixa eu olhar mais uma coisa aqui, se eu preciso mostrar para vocês. Não, tá bom. Tá, agora vamos lá. Bom, eu criei minha caixa de texto, ela tá aqui. Agora eu vou pegar o texto aqui, pessoal, vou selecionar, recortar, vocês sabem muito bem que é a tesourinha, né, aqui, ó. E jogo e solto ela aqui dentro, Ctrl V, tudo aí. Aí agora eu vou só posicionar aqui a caixinha de texto, certo? E aí eu vou arrastar ela aqui até um tamanho que eu preciso. Como eu quero que ele se divida em duas, eu vou deixar assim, tá? Aí o que que acontece? Que eu vou mostrar para vocês da caixa de texto. Dei um duplo clique na caixa de texto, tá?
Eu vou pedir que vocês cliquem com o direito do mouse. Deixa eu olhar aqui. Pode ser esse aqui também. Vocês podem clicar tanto com o direito do mouse e procurar por formatar autoforma, como vocês podem vir aqui nessa setinha e vocês vão para cá também. O que eu sempre faço para aproveitar a margem, o espaço interno da caixa de texto? Eu removo esses espaçamentos internos. Então eu venho aqui em caixa de texto e zero tudo isso aqui. Zero tudo. Eu sempre faço isso para esse tipo de material. E aí você quer o texto, Rony, você quer o texto que ele fique na parte superior, no meio ou embaixo? Não, no meio. Aí confirma com OK. Olha só, ele aproveitou bem os limites, né? E ficou centralizado. Perfeito. Aí você olha assim, não, mas tá estranho, tá muito estranho. Vai ficar legal, calma. Então seleciona, venho aqui para o preenchimento, contorno de forma e remova esse preenchimento. Removi, tá? Mas antes de fazer isso, não faço isso agora não, tá? Eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Olhem só. Eu quero que vocês agora dupliquem essa caixa de texto. Eu vou deixar lá no canal para vocês todos os temas com temporizadores, as linhas do tempo, para vocês clicarem e já verem o assunto específico. Como, por exemplo, esse aqui. Como duplicar uma caixa de texto? Porque se você fizer isso aqui, olha, tudo bem, eu quero 2 caixas de texto. Se você vier para cá e inserir caixa de texto de novo, é um trabalho absurdo, tá entendendo? Então você já tem uma caixa de texto. Como é que eu duplico essa caixa de texto? Olhem só, façam com calma. Quando você seleciona a borda da caixa de texto, mantenham a tecla Ctrl pressionada, segurem essa tecla. Quando fizer isso, me digam se aparece um sinalzinho de mais. Tá bem pequenininho, vocês estão vendo? Ó, vou remover. Uhum. Agora eu vou clicar no sinalzinho de mais. Aí, sim. Isso. Agora, feito isso, eu pego o outro cursor do mouse, aqui o cursor do mouse à direita e arrasto, ó. Eu seguro, tá? Eu arrasto. Olhem só. Tá bom? Ó, vejam só. Arrastei. Aí eu solto. Tudo bem? Você copiou tudo. Absolutamente tudo. O que você faz? Você seleciona a parte interna do texto, tudo aqui, olha, seleciona e remove. Você agora tem uma Rony, caixa o Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Funciona sim. Exatamente, Tá. você pode fazer isso. É porque o Ctrl+C e o Ctrl+V, vou até fazer para vocês verem, ó. Você pode perfeitamente fazer. Ctrl+C, Ctrl+V. Você ainda vai ter esse trabalhozinho sempre tem um trabalhozinho, mas isso é a questão de vocês, opção, tá? Por que Tá. eu uso esse esqueminha? Porque eu já arrasto para onde eu quero, olha, na hora. Tá? Mas podem fazer, tá? Não tem problema não. Ó, isso aqui é Ok. só, eu já arrasto alinhando aqui para onde eu quiser. A questão do alinhamento eu vou mostrar para vocês já também. Aí eu seleciono, perfeito. Aí você me pergunta assim, Rony, mas e aí? Para que você quer essa caixa de texto ali do lado ali? É porque eu quero que esse texto ele fique menor. Eu quero que ele fique aqui mais ou menos. Sim, mas daí, não estou entendendo ainda. Eu vou mostrar para você. Que aí a gente vai para o outro tema da caixa de texto. Vincular a caixa de texto. O que é vincular a caixa de texto? É eu usar o conteúdo da primeira caixa de texto fluindo para a segunda caixa de texto. Tá? Vamos ver isso na prática. Aí eu clico aqui, tá? Dou um duplo clique aqui, certo? Deixa eu olhar aqui. Tá vendo aqui? Criar vínculo com caixa de texto. Ó, eu queria que ele aparecesse ali, mas ele não tá aparecendo ali para vocês, ali na barra. É aqui que tá, quer ver? Que eu já encontrei ele ali, mas não tô encontrando ele aqui. Deixa eu ver onde é que ele ficou aqui também. Que tanto faz, né? Mas é bom a gente ver ele aqui também. Vamos ver se ele tá aqui em layout. Vou dar um outro clique de novo para ver se ele aparece. Não apareceu, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, clique com o direito do mouse, que é a mesma coisa, e venha para cá. Criar vínculo com caixa de texto. Clicou, venha e solte aqui dentro. Olhem só. Continuou. E aí você controla aqui, por exemplo. Você pode vir para cá e vai buscando um tamanho que você gostaria que ficasse. Aí você pode empurrar isso aqui e o texto vai se dividindo, viu? Se não for o suficiente, você tem que arrastar aqui e vai controlando aqui para as duas ficarem no mesmo tamanho.
Tá? Deixa eu arrastar mais aqui até chegar ao limite. Tá bom? Olha, acabou aqui, né? Tudo bem? Então você pode usar isso, fazer isso aqui. Pode ser que aparentemente, nesse momento, não, isso não é muito importante. Você vai, se você dominar isso, você vai se deparar com situações em que você quer usar essas caixinhas de texto assim vinculadas, tá? Agora, uma coisa que vocês vão fazer é o seguinte: antes de remover essa borda, eu vou mostrar uma coisa interessante aqui. Olha, foi a Ângela, onde vocês falaram, onde vocês falou que copiar colar, né? Copiar colar. Mônica. A Mônica. Então, geralmente no copiar colar, mesmo no arrastar como eu fiz, ele não fica 100% alinhado. Elas não ficam 100% alinhadas. Certo? Então, isso é uma coisa chata que as pessoas acham no uso das caixas de texto. Você usa várias caixas de texto, mas você olha assim, tá uma bagunça, tá tudo fora Mas vamos ver isso. Selecionem as duas. Como é que eu seleciono as duas, Rony? Usem o mouse, o esquerdo do mouse, mantenham a tecla Shift pressionada e você vai selecionando. Por exemplo, eu selecionei as duas. Tá? Fazer de novo. Shift pressionado, clico, aí vou na outra e clico também. Tá? Aí o que você vai fazer? Eu vou alinhar as caixas de texto para elas ficarem alinhadas. Eu venho aqui em caixa de texto, alinhar, eu vou alinhar para cima, tá? Ó, alinhar a parte superior, cadê? Alinhar meio acima. Pronto, ela subiu, vocês viram? Então elas ficaram perfeitamente alinhadas. E eu vou até mostrar uma outra coisa aqui com a caixa de texto que vocês vão gostar. Eu vou remover aqui, eu vou voltar aqui nesse texto, certo? Só para a gente concluir a parte tá? É uma coisa meio esquisitinha que eu vou fazer, mas tem um propósito, tá? Olhem só. Tá? Ela está aqui, aí eu vou copiar essa de novo para cá. Vou copiar aqui, tá bom? Aí eu clico, vincular e solto aqui, tá bom? Vamos agora arrastar um pouquinho. Depois brinquem com essas caixas de texto, tá? Pra vocês treinarem bem. Pronto. Aí você fala assim, poxa, eu fiz 10 caixinhas de texto aí, mas ficou uma bagunça, ficou uma coisa horrível. Certo? Então vamos ajeitar, vamos organizar. Vou mostrar duas formas de selecionar essas caixas de texto. Eu já mostrei uma que clicando, mantendo o Shift pressionado e você vai selecionando tudo, correto? Agora eu vou alinhá-las. Alinhá-las como referência à parte superior. Caixa de texto, alinhar acima. Estão alinhadas, corretos? Perfeito. E aí você fala assim, muito bem, Rony, ficou bonitinho, alinhado para cima, né? Vou fazer de novo. Eu venho aqui e alinhar para cima. E esse espaço, como é que eu faço para eles ficarem iguais? Vamos em alinhar, distribuir verticalmente e distribuir horizontalmente, certo? Olha só, elas agora têm espaços entre elas iguais. Perfeito? Agora eu seleciono todas, venho aqui em contorno, removo esse contorno e pode ficar assim. Isso, certo? Não é ficou estranho, né? Que eu acho que só duas caixas são suficientes. Então eu vou voltar aqui para o que era o meu propósito inicial. Mas eu tinha que mostrar para vocês esse recurso de alinhamento, tá? Então tá aí, tá, pessoal? Isso aí é o uso do alinhamento das caixas de texto. Ok? Agora a gente aproveita. Deixa eu olhar aqui no conteúdo para ver se eu não estou pulando alguma coisa, né? Vamos ver juntos aqui, porque daqui a pouco a gente termina essa primeira aula. Certo? Alguma coisa que eu não consegui fechar na segunda aula, a gente vai ter vários tutoriais e um bate-papo bem legal lá no grupo. Criar a Rony, forma posso caixa te de texto. interromper? Alguém falou? A Ângela vai sair, né, Ângela? Eu preciso, vai começar uma aula agora, tá bom? Tudo bem, mas você Então, viu tá, que a cara assim, obrigada, tá? tchau a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Isso, Até perfeito. amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Então, nós inserimos a quebra de seção, inserir formatar texto, formatar caixa de texto, espaço entre linhas, marcadores, sombreamento e contorno, formatação de fonte e sombreamento. Vamos ver um pouquinho aqui dos sombreamentos, que eu acho que vocês já viram, mas eu vou abordar mais um pouco aqui, tá? Tá. Voltando.
A gente já viu um pouco dos sombreamentos. É fácil, o sombreamento é ali naquele grupo onde vocês viram. Então eu seleciono, certo? Ok. Formatar. Aí eu tenho que cores e linhas, preenchimento. Olhem só. Aqui também tem, né? Uhum. Vocês podem fazer esse preenchimento, tá? Ó, clique com o direito do mouse, formatar auto forma imagem, e aqui tem a cor do preenchimento. Vocês podem colocar como vocês quiserem, certo? Inclusive a transparência. Deixa eu colocar esse. Olhem aí, tá bom? Esse é o preenchimento. E as bordas nós já vimos, né? A gente já viu ali naquele assunto das formas, né? Ok. Ela quando tá oculta, ela fica meio chato. É bom de fazer isso antes de ocultá-las. Ok. Aí vem caixa de texto, layout, linhas, tá? Efeito de preenchimento, cor da linha sem cor. Deixa eu colocar isso aqui, tá? Ela foi, tá bom? Vocês viram que quando eu exibo, quando eu mostro o contorno, fica mais fácil de eu controlar isso, porque aparece ali o controle dela logo acima. Então é bem, bem legal isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu olhar aqui. É o outro tema que a gente vai abordar agora, que só tem 2 minutos. Esses 2 minutos a gente poderia fazer o seguinte: tirar a dúvida de vocês, se vocês quiserem, né? Porque amanhã a gente vai falar das mídias, né? De como colocar os áudios e tudo mais. Como criar algumas coisas de exercícios, aqueles marcadores e tudo. A gente vai ver isso amanhã, tá? Querem tirar alguma dúvida, pessoal? Ressaltar algum assunto? Se vocês quiserem acrescentar algum assunto, olha, vocês podem falar comigo no grupo e dizerem Uma assim, ó, dúvida. Rony, o faz seu isso. material é sempre feito no Word? Esse aqui eu tô fazendo tudo no Word. A gente vai. Tem um, bem lembrado, bem lembrado. Tem um que amanhã eu vou usar uma ferramenta que ela é paga, que é ela é um editor de PDF. Infelizmente, o Foxit, ele tinha uma versão grátis que ela permitia inserir links. Eles tiraram Hum, isso, porque sabe que eles querem vender, é. tá? Então eu vou usar uma ferramenta que é o Foxit, ela é vendida com uma assinatura anual e tal. E aí, mas pelo menos vai ficar gravado direitinho a aula para vocês verem como é que faz. Que é o quê? É como inserir os áudios e os links, tá bom? E Tá, fazerem outras coisas. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? ok. Então é isso, pessoal. Tudo certo, então? A gente pode fechar essa primeira parte? Pode Tudo fechar. Pode. certo. Então tá bom, um abraço para vocês. Até Obrigada, amanhã no mesmo Rony. horário, tá bom? Sim, Ok. até Combinada. amanhã. Obrigada, Combinado. até Até amanhã. Beijo, amanhã. até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.